O que vem primeiro na maquiagem, a base ou o pó? Eu vou responder essa dúvida para vocês de uma maneira assim muito fácil de entender e eu tenho certeza que vocês nunca mais vão ficar com essa dúvida. Antes da gente começar, se inscreve aqui no meu canal, deixa o seu like, deixa um comentário para apoiar meu trabalho. Se você ainda não me conhece, meu nome é Adriana, eu sou maquiadora profissional e eu criei esse canal para mostrar algumas dicas e alguns truques que a gente usa na profissão de uma forma simples e descomplicada para você aplicar aí na sua casa. E eu percebi que tem uma dúvida constante aí em relação à base, e ao pó. Quando que a gente usa cada um deles e qual que é a ordem, vamos colocar aqui entre aspas, correta. Vamos lá, gente, vamos entender um pouco a função desses dois produtos, tá? A base é um produto cremoso ou líquido para a gente corrigir aí as tonalidades da nossa pele, né? Para a gente deixar um pouco mais homogênea a cor da nossa pele, tá? E o pó, ele é um produto seco, né? Solto, ele pode ou não ter cor, mas quando ele tem, não é uma cor muito intensa, a ponto de dar, por exemplo, para a gente fazer uma correção de pele só com o pó. Então é uma tonalidade menos intensa de cor e ele serve para a gente matificar e selar a nossa pele. O que significa selar, gente? Quando a gente passa a base, lembrando, a base ela é cremosa ou líquida, tá? Então a gente tem um produto aí com uma textura que não é seca. Um produto com uma textura que não é seco na pele, ele está mais suscetível a derreter, desmanchar, abrir e craquelar ao longo do dia, justamente porque ele é um produto cremoso ou líquido. Lembrando que a maquiagem, ela não é uma categoria de produtos que penetra na nossa pele, ela fica sobre a nossa pele, ela fica aqui na superfície. Então é super normal, afinal, né, a gente vai falar, a gente vai se mexer, a gente vai sorrir, a gente vai, enfim, mexer todas as áreas do nosso rosto. É normal que esses produtos, independentemente de ser líquido, cremoso ou em pó, eles se mexam e eles saiam ao longo do dia porque eles estão aqui, ó, na superfície da nossa pele, eles não penetraram. Então o pó, ele entra como esse selante para criar como se fosse ali uma argamassa mesmo, né, por cima da nossa pele e fazer com que a base, a princípio, dure mais e ou não abra, não craquele ao longo do dia, tá? A gente tem também alguns pós matificantes que eles ajudam a evitar que a nossa pele fique oleosa muito rapidamente. Mas, de novo, gente, eu vou fazer uma ressalva aqui. A maquiagem não é um tratamento, é um cosmético, ela não penetra na pele. Então, tem um limite do que a maquiagem pode fazer por nós. Não adianta você passar uma base maravilhosa e um pó incrível depois para selar, e aí, sei lá, tá 50 graus na sua cidade, você saiu na rua embaixo do sol, suou horrores, e você exigir que à noite você chegue em casa e a sua pele não esteja oleosa e a sua maquiagem esteja intacta, tá? Então tem um limite do que a maquiagem pode fazer por nós, por melhor que seja esse produto e por melhor que seja a técnica que você utilizou, tá? Dito isso, assim, o consenso, vamos colocar dessa maneira, é que primeiro você passa a sua base e aí você vem com o pó para selar, tá? Esse é o consenso. Porém, existe uma técnica de maquiagem, alguns maquiadores usam o contrário. Primeiro eles passam o pó e depois a base para a pele ficar ali com um aspecto um pouco mais natural. Eu vou fazer com vocês as duas coisas, de um lado de um jeito, que é o consenso, e do outro com o pó antes, para vocês verem a diferença e se tem alguma diferença, tá? Vou chegar um pouquinho mais perto da câmera para vocês conseguirem ver mais de perto também. Eu tô só com, apesar de eu estar maquiada, eu não tô maquiada no rosto, tá? Eu tô só com um filtro solar que tem cor. E aí eu vou fazer uma outra ressalva que eu sempre faço aqui, gente, não adianta, tá? Técnica, produto caro, base da Lancôme, se você não cuida bem da sua pele, tá? Então você tem que cuidar muito bem da sua pele todos os dias, porque quando você for se maquiar, a sua pele tá bonitinha, bem cuidadinha, e aí a sua maquiagem vai ficar boa, tá joia? Vamos lá, eu vou passar de um lado primeiro a base e depois o pó, e do outro lado primeiro o pó e depois a base para vocês verem a diferença. Vamos lá, por etapas. Vou pegar essa base aqui, que é a minha base da Kryolan, que eu sempre uso, esse tom aqui que é o meu tom de pele. Hoje eu vou aplicar com um pincel, normalmente eu aplico com a mão, mas hoje eu tô a fim de aplicar com um pincel, tá difícil aqui a dicção.
Eu vou começar aqui, esse lado esquerdo eu vou passar a base primeiro, tá? Deixa eu arrumar meu espelho, porque eu não tô conseguindo me enxergar, foi. Se você está passando base com pincel, eu tenho um vídeo aqui que eu ensino como é que você faz para não ficar marcado, tá? Então eu vou fazer aqui movimentos circulares. Gente, vamos lá, uma outra coisa muito importante, independentemente que se você vai passar base primeiro, o pó primeiro, enfim, passe pouco produto, tá? Não enche a sua pele de base, não vai na onda das blogueiras. É difícil, né, fazer metade, metade. Tô tentando. Não vai na onda das blogueiras e passa um monte de produto na sua pele, porque assim, como eu falei, a maquiagem ela não penetra na pele. Você vai ficar com aquela camada horrorosa e grosseira de base aqui no seu rosto, e aí com certeza, aqui no pescoço eu vou passar tudo base, tá, gente? Porque eu não vou passar pó aqui. Com certeza a sua base vai ficar feia, vai craquelar e você vai ficar com aspecto envelhecido. Não é quantidade, é qualidade, ver se o tom da sua base tá certinho, a técnica que você tá usando. Não enche o seu rosto de base, por favor, porque vai ficar muito feio. Ó, é isso aqui que eu passo de base. Uma outra coisa importante, eu prefiro passar a base primeiro e depois o corretivo, porque a base já dá uma homogeneizada no nosso rosto, e aí depois a gente vem com o corretivo só pontualmente onde tá faltando, porque normalmente o corretivo ele é mais pigmentado, então ele já é mais grosso, ele tem uma cobertura maior, justamente pra gente usar ele pontualmente no rosto. Do outro lado, eu vou passar primeiro o pó. Eu vou usar esse aqui, o Porefessional, da Benefit. Ele é um pó matificante, que ajuda também a dar uma disfarçada nos poros, e ele é bem fininho, tá? O que eu te recomendo? Primeiro, use um pó o mais fino que você conseguir. Mais fino assim, as partículas fininhas, tá? Principalmente se você já passou de uma certa idade, como eu, se você tem uma pele mais madura. O pó, como ele é seco, se você passa muito pó no seu rosto, ele vai fazer aparecer mais as suas linhas finas, as suas rugas. Ele vai destacar isso, tá? Porque normalmente a pele madura ela já é mais seca. Se a gente passa um produto seco, ela intensifica a ruga, a sua linha fina, então você vai ficar com aspecto envelhecido, principalmente aqui nessa região embaixo dos olhos. Então passe pouco pó. Você inclusive se for passar o pó depois da base, né, que é o convencional aí, você não precisa passar no rosto inteiro. Passa só na região que você tem mais oleosidade, que normalmente é a zona T, ou na região que a sua base sai mais. Pó não é quantidade, gente, é pouquinho e também assim bem pontual. Eu gosto de passar com esses pincéis fofões, porque aí eu pego o pó e eu dou uma chuchada assim, ó, no pincel, pro pó penetrar aqui no pincel, e aí quando eu for passar, ele não ficar, não dá tanta textura, ele não vai ficar tão marcado, tá? Então aqui eu estou passando direto, do meu lado direito, estou passando direto o pó na pele primeiro, e aí depois eu vou vir com a base por cima. E aí eu já vou aproveitar que eu tô passando pó e vou passar do outro lado também, que é o lado que já está com a base, né? Tô chuchando bem pro pó entrar bem aqui nas cerdas do meu pincel e não dar textura na minha pele. E aqui do outro lado que eu já passei a base, eu já vou dar uma seladinha com o pó. Pouco também. Principalmente aqui na região dos olhos, tá? A região dos olhos é onde você tem que passar menos pó, porque senão você vai ficar com aspecto envelhecido. Então aqui eu já estou com a base embaixo e o pó por cima, e aqui eu tô só com o pó, tá? E agora eu vou passar a base deste outro lado, assim que eu conseguir guardar o pincel aqui, que tá muito difícil. Acho que eu consegui agora. Mesma base, o mesmo pincel, a mesma quantidade, e agora eu venho aqui desse lado e vou passar só a base por cima do pó que eu já tinha passado, e aí eu já vou chegar perto da câmera para vocês verem. Olha lá, gente, vamos lá. Então aqui eu passei da maneira tradicional, que é primeiro a base e depois o pó, tá? Tô mostrando aqui a testa, e aqui é principalmente essa região que é onde a gente tem mais poros. Aqui eu passei primeiro o pó e depois a base. Lembrando que foi a mesma quantidade, o mesmo pincel, a mesma base, o mesmo pó. Não sei se vai dar para ver na câmera, mas aqui principalmente, que é onde a gente tem mais poros, vou até vir mais perto. Olha como marcou muito mais aqui que tá o pó primeiro do que aqui, que tá primeiro a base e depois o pó. Olha a diferença. Aqui ficou muito mais marcado. Tá vendo? Acho que dá pra ver, né? Tá? Por quê? Justamente isso que eu falei. O pó, ele é seco. Então, se você vem e passa ele direto na pele, a coisa seca numa área que você tem poro, linhas finas, rugas, ela vai enfatizar aquilo, ao invés de disfarçar. Tá? Então é por isso, apesar de ter esse truquezão aí que alguns maquiadores falam, prefiro passar o pó primeiro e depois a base. E eu não gosto. Eu prefiro primeiro passar a base, que ela já é mais fácil de deslizar na pele, justamente porque ela é cremosa.
ou líquida. Ela já vai ajudar a dar uma disfarçada ali nos seus poros, nas suas linhas finas. E depois eu venho e selo com pouco pó aonde precisa, que normalmente é na nossa zona T. Assim, ao contrário, eu acho que fica um aspecto feio e enfatiza justamente as coisas que normalmente a gente não quer enfatizar, como por exemplo os nossos poros. Então assim, via de regra é essa ordem. Primeiro a base, eu gosto de vir depois com o corretivo, pontualmente ali onde a gente precisa, e aí a gente termina selando com o pó. Pouco produto, gente, sempre, porque se você passar muita base, muito corretivo e muito pó, você está criando um monte de camada na sua pele e as chances da sua pele ficar feia, aquele produto craquelar, abrir ao longo do dia, vão ser muito maiores. Me diz aí se eu ajudei, se você gostou dessa dica, se você usaria assim com o pó primeiro e a base depois, se dá certo para você. E deixa um comentário aqui e se você é inscrição também no meu canal. Até mais, tchau!